Então, muito boa tarde a todos. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer o convite, de agradecer especialmente ao Dr. Eduardo Costa, Presidente da ANIR. Dá-me uma grande alegria estar aqui hoje convosco. Espero que tenham tido um início de uma excelente jornada e que este encontro seja e continue a ser muito especial para todos. Eu vou, nesta fase inicial, fazer uma breve apresentação sobre a regulação da imprensa regional. Vou discutir as questões das mudanças no quadro do regional, no quadro do digital, e procurarei depois também, naturalmente, com o apoio do nosso excelentíssimo moderador, responder às questões que forem levantadas por quem está aqui nesta sala e à distância também. Muito obrigada. Em termos muito simples, gostava de dar conta de que esta minha apresentação irá passar por uma fase de uma apresentação inicial dos dados relativos ao setor. Vamos falar um pouco da oferta informativa no país, sobre a importância da imprensa regional e depois os desafios que a todos nos preocupam, os desafios e os riscos no quadro desta era que muitos chamam a era do digital. Concluirei naturalmente com algumas notas finais. Portanto, no quadro, digamos, de uma apresentação genérica sobre as publicações periódicas registadas na ERC, porque a ERC tem esta responsabilidade de registar as publicações periódicas. Vemos aqui, nesta apresentação, que a imprensa regional tem, de facto, uma grande relevância, no sentido em que quase metade dos títulos registados na ERC são relativos à imprensa regional. Portanto, 43% imprensa regional e 55% ou 56% imprensa nacional. Quanto ao tipo de conteúdos das publicações periódicas registadas também no quadro da entidade reguladora para a comunicação social, nós percebemos que há uma diferença entre a informação especializada, a informação geral e a informação doutrinária. Naturalmente que é nas publicações de informação geral que há um espaço maior, que há mais tratamento relativo às questões jornalísticas e aos temas relacionados com a atualidade, e nós vemos de facto que as publicações registadas na ERC, não apenas no quadro da imprensa regional, se dividem essencialmente entre informação especializada e informação geral. Vou agora passar para o âmbito geográfico das publicações de informação geral, ou seja, é especialmente ao nível da informação regional, da imprensa regional, que nós temos um maior número de publicações de informação geral, que coincide também com a informação que cobre a atualidade de um modo mais genérico e que, de algum modo, cobre as questões jornalísticas em Portugal. Vamos passar agora à apresentação dos suportes, nomeadamente papel e online e ainda o digital. Ou seja, olhando para os órgãos de comunicação social regionais e nacionais, nós podemos ver que cerca de um terço dos títulos de imprensa regional é editado apenas em papel. Portanto, um terço em papel,
um terço, sensivelmente um terço, papel e online, e depois um outro terço exclusivamente online. Há alguma diferença relativamente à imprensa nacional, que tem um pouco mais de publicações no online. Portanto, nós temos aqui, digamos, uma diversidade de suportes por parte dos títulos de imprensa regional registados pela entidade reguladora para a comunicação social. Porquê é importante que a imprensa regional tenha um conjunto muito significativo de órgãos de comunicação social em papel? Um terço em papel, ou se quisermos 2/3 em papel e online. Porquê? Eu diria que é muito significativo porque nós temos um conjunto de pessoas em Portugal, ainda significativo, que não utiliza a internet. Portanto, nós temos cerca de 12,5% dos portugueses que não utiliza a internet. Nesse quadro, estas pessoas têm acesso àquilo que não seria possível se as publicações forem exclusivamente online. Ora bem, no quadro da importância óbvia que tem a imprensa regional, nós olhamos agora para as publicações periódicas registadas na ERC, que incluem aqui as publicações nacionais e as publicações regionais. Este quadro, enfim, este gráfico, e se nós olharmos com algum cuidado e com alguma atenção, e estes são os dados que nós conseguimos trabalhar entre 2008 e 2024, nós vemos uma redução muito significativa, mas mesmo muito significativa, no número de órgãos de comunicação social registados na ERC. Nós estamos a falar de quase metade da oferta total de publicações periódicas em Portugal. Estamos a falar de menos 1.417 títulos entre 2008 e 2024. Isto tem muito significado. Nos anos mais recentes, e comparativamente, esta redução, esta progressiva redução do número de títulos faz-se sentir tanto na imprensa regional como na imprensa nacional. Faz-se sentir de um modo um pouco mais ténue do que os anos anteriores. Portanto, é menos abrupto. Mas, ainda assim, o declínio das publicações é permanente. Trata-se de uma tendência de decréscimo que é consistente e que, infelizmente, não apresenta sinais de recuperação. Se nós analisarmos com todo o cuidado, e se calhar com mais tempo, todos os dados anteriores, nós não encontramos um único ano de recuperação. Portanto, de um modo mais acentuado, digamos, na penúltima década, e de um modo menos acentuado na última década, a descida é sistemática. É claro que a mitigação do decréscimo só não é mais abrupto porque o número de publicações que se vão fechando, que vão encerrando, é mitigado pelo número de novas publicações também registadas na ERC. Não é? Portanto, senão, caso contrário, estaríamos a falar ainda de um número maior do que aquele que foi possível apresentar nos slides anteriores. Ora, não está exato.
Porquê é que isto é muito preocupante? Isto é, de facto, muito preocupante, porque nós temos já neste momento, neste preciso momento, 83 concelhos em Portugal sem qualquer publicação periódica registada na ERC. E estes dados que eu estou a apresentar são os últimos dados que nós conseguimos reunir antes de virmos para este encontro, para poder também apresentar-vos os dados mais recentes. De facto, termos 83 concelhos em Portugal que não têm qualquer publicação periódica registada na ERC é algo que deve preocupar todas as pessoas que se preocupam com a qualidade da imprensa, com a qualidade da informação e com a qualidade da democracia que temos. Ora bem, neste novo mapa, nós procuramos ainda ir um pouco além, procurando mostrar mais do que os concelhos que não têm qualquer publicação. Apresentamos também um conjunto de 22 concelhos, apresentados aqui a uma cor um pouco mais clara, a laranja, que têm aquilo que nós chamamos publicações em risco. E eu vou agora tentar explicar o que é que queremos dizer com as publicações em risco. Portanto, 83% dos concelhos não têm nenhuma publicação registada na ERC e há 22 concelhos que estão também em risco. Uma vez mais, um terço dos concelhos, 105, estão nestas situações, portanto, vermelho, sem publicações registadas, laranja, não têm publicações registadas, mas, ou melhor, têm publicações registadas, mas não são de âmbito regional, portanto, do ponto de vista da informação regional, não está lá. Ou então, sendo de informação regional, não são de informação geral, que é normalmente a informação que se ocupa mais, digamos, das questões políticas e da atualidade, não é? Ou ainda são de âmbito regional, mas são pouco ou muito pouco frequentes, portanto, com uma frequência superior a um mês, portanto, periodicidades muito reduzidas, portanto, estaríamos a falar de jornais que aparecem uma vez por ano ou 2 vezes por ano, não é? Portanto, eu diria que os 83 concelhos a vermelho já não têm órgãos de comunicação social e estes 22, uma cor um pouco mais clara, estão também em risco. Portanto, nós estamos a falar de um terço dos concelhos neste país que não têm a informação que merecem e a informação de que precisam. Porquê é que isto é, na leitura que a entidade reguladora faz, muito relevante? É muito relevante porque o direito à informação é um direito absolutamente fundamental, é um direito constitucional. E deve ser garantida a todos os cidadãos precisamente a universalidade do acesso. Não é? A universalidade do acesso à informação. Porque a imprensa regional tem um papel fundamental na implementação deste acesso à informação, deste direito constitucional. Trata-se da informação de proximidade, portanto, trata-se de nós conhecermos o que está ali à nossa volta. É informação feita por pessoas concretas, com conhecimento dos territórios e das populações. Isto não acontece assim com muita informação que é feita noutros quadros, ou até feita, enfim, por robôs ou por entidades não humanas, se quisermos. A informação regional é também muito importante porque é distinta, é diversa relativamente à informação nacional e internacional. Isto é muito importante do ponto de vista do pluralismo. Enfim, se a informação regional não dá conta da proximidade, quem o fará?
e pode também, na leitura que nós fazemos, ter um papel na resistência face à desinformação nas redes sociais. Essa proximidade, esse conhecimento pode contribuir para este drama que é real, que está aí, da desinformação permanente. Mas eu diria que a imprensa regional não é importante só por causa disso, tem outros papéis, desempenha outros papéis, não é? A questão da proximidade cultural que a imprensa regional garante não se coloca apenas na dimensão estrita do plano regional. Ou seja, a imprensa regional aproxima as pessoas culturalmente, mesmo quando habitam em espaços muito diversos, seja dentro ou fora do país. Podemos falar das comunidades que vivem no estrangeiro, imigrantes, podemos estar a falar de pessoas que dentro do próprio país estão noutras regiões. Portanto, e essa proximidade cultural é absolutamente fundamental e a imprensa regional desempenha e continuará, julgo eu, a desempenhar esse papel. E depois a imprensa regional tem um papel único na divulgação da cultura e do património, promovendo a coesão social e territorial, o combate ao isolamento. O combate ao isolamento, na leitura que fazemos, é estrutural, é absolutamente fundamental. Reforça as identidades locais e o sentido de pertença. Nós não podemos gostar do que não conhecemos. Portanto, este sentido de presença de presença e de pertença é muito importante e a imprensa regional desempenha, de facto, esse papel. Para além disso, há uma dimensão que não poderia ser esquecida, nunca aqui neste quadro, que é a questão do escrutínio dos poderes políticos, económicos, sociais, até religiosos ou outros. A imprensa regional tem esse papel. A imprensa regional pode e deve promover o debate público ao nível regional e local. Portanto, desempenha este papel relativamente aos debates, à promoção dos debates entre candidatos, às juntas de freguesia, às câmaras. Se não for a imprensa regional a fazer esse papel não será desempenhado. Vamos ser realistas. E, de facto, não há desenvolvimento regional, não há melhoria, digamos, do desenvolvimento destes territórios sem informação de qualidade para que os cidadãos possam escolher, para que os cidadãos tenham a oportunidade de fazer escolhas esclarecidas, quaisquer que sejam, mas que sejam escolhas esclarecidas. Portanto, o papel cumprido pela imprensa regional é muito importante e diferencia-se, de facto, dos meios nacionais e dos conteúdos das plataformas digitais. Mas está ameaçado. Eu acho que nós temos que ter esta consciência. A redução de oferta da imprensa resulta de uma crise do setor que eu procurei apresentar nos primeiros slides. É uma crise estrutural, é uma crise longa, está aí e é preciso lidar com ela. As empresas monomédia debatem-se ainda com maiores dificuldades do ponto de vista da sustentabilidade. A estratégia de negócio das empresas tem assentado essencialmente na contenção de custos, mais do que na expansão do mercado, o que compromete naturalmente a sustentabilidade futura. As empresas monomédia são, na sua maioria, pequenas publicações periódicas e rádios locais. São estruturas já muito reduzidas, com muito pouca margem para reduzir custos. Quando estamos a falar de órgãos de comunicação social maiores, naturalmente que estão também a reduzir custos, mas quando falamos de estruturas muito pequenas, reduzir custos às vezes é fechar, porque já não há nada a reduzir, não é? Portanto, quando falamos de órgãos de comunicação social que são mínimos, não é? Portanto, têm estruturas mesmo muito reduzidas, se não há receitas, de facto, não há nada a cortar, não há nada a reduzir, fecham.
Naturalmente, isto resulta também de um estudo que a IERC fez e que está disponível depois para quem quiser trabalhar um bocadinho mais, ou enfim, com um pouco mais de profundidade. Nós também sabemos que a Covid e mais recentemente a guerra da Ucrânia também contribuiu para o agravamento dos custos e tudo isto não ajuda. Portanto, a imprensa regional está numa situação difícil, concorre com plataformas globais que geram dependências, filtram o acesso aos conteúdos de uma forma opaca e sem prestação de contas. Não nos iludamos quanto a isto, não é? Na sua maioria, as grandes plataformas privilegiam o entretenimento, em detrimento da informação com garantias de credibilidade. E neste mercado, que é um mercado muito desigual, os anunciantes canalizam o seu investimento para onde está a atenção. Portanto, a fragmentação da atenção e a fragmentação da publicidade, que vem de trás, não é um fenómeno de ontem, está a agravar-se e tem um impacto dramático na sustentabilidade da imprensa regional. Portanto, eu diria que a presença da imprensa regional no ambiente digital também permite, pelo menos teoricamente, expandir o mercado. Portanto, também temos que, enfim, procurar alguns sinais de esperança, não é? Porque ultrapassando o suporte de papel pode chegar mais longe e aqui ou ali pode haver condições para melhorar alguma situação. Nós sabemos que as empresas vão fazendo esforços de diversificação das suas fontes de receita. Nós temos visto isso, mas há que garantir a independência editorial. E esta tensão entre diversificar as fontes de informação, porque as tradicionais estão a desaparecer, não é? E a manutenção da independência editorial é um grande desafio, é mesmo um grande desafio. Mas eu diria que é um desafio que tem que ser ganho, porque sem independência editorial, que é a base da função social do jornalismo, e da sua credibilidade, a relevância da imprensa regional, aí é que, de facto, desaparece de todo, não é? Portanto, sabendo que é extremamente difícil, tem que ser tentado, pelo menos, não é? E, enfim, não poderia, talvez, nesta fase, deixar de referir também uma diretiva muito recente da IERC, que não será aqui explorada, mas é uma diretiva relativa à separação entre os conteúdos jornalísticos e conteúdos publicitários, os conteúdos comerciais. Nessa diretiva nós procuramos reconhecer as dificuldades dos órgãos de comunicação social, reconhecemos a necessidade de ir à procura de novos formatos, novos modos de angariar receitas, mas também procurando acautelar para a importância da transparência, para que os públicos saibam o que é que está ali, se é jornalismo, se é informação jornalística ou se são conteúdos editoriais, conteúdos que respondem àquilo que é obrigatório do ponto de vista do rigor, da imparcialidade, enfim, de ouvir as partes com interesses atendíveis, etc. E, enfim, estou agora a finalizar para depois ouvir as vossas perguntas e para entrarmos, enfim, em diálogo. Para finalizar, não posso deixar de sublinhar a importância da imprensa regional. É uma importância que eu sinto de um modo muito particular. Toda a vida cresci a ler a imprensa regional. E também é uma importância que a entidade reguladora procura garantir, portanto é uma importância que é reconhecida e que também procuramos promover. Portanto, o papel da imprensa regional não é apenas, digamos, reconhecido por nós e pela entidade reguladora, ela é também reconhecida, e eu acho que é importante que se diga neste fórum, ela é também reconhecida ao nível da União Europeia. A Comissão Europeia, em particular, tem recomendado
e não só o Conselho da Europa também, mas aqui agora falo da Comissão Europeia, tem recomendado aos Estados-membros a valorização do papel da imprensa de proximidade. Portanto, há essa vontade e esse reconhecimento da importância da imprensa regional para a democracia, para a defesa da democracia. Portanto, eu diria que todos têm obrigações, não apenas os responsáveis pelos órgãos de comunicação social regionais. O Estado tem um papel muito relevante. Há obrigações positivas, eu sei que ouviram ainda há muito pouco tempo o Sr. Secretário de Estado, enfim, com um conjunto de ações que estão em movimento e que, de um modo ou de outro, independentemente do futuro político do país, eu espero que se amadureça a necessidade, digamos, de dar continuidade a políticas que são relevantes para o desenvolvimento do setor. Portanto, o Estado tem obrigações, o regulador, nós próprios, temos obrigações e estamos a tentar. Estamos a tentar, do ponto de vista das nossas competências consultivas, também sensibilizar as entidades públicas para a importância da imprensa regional. Estamos a fazer um trabalho de aproximação ao setor e, enfim, e também por isso me dá muita alegria estar aqui hoje convosco e também procurando sempre garantir um equilíbrio em termos dos direitos constitucionais que por vezes competem entre si. E por fim, esta última palavra antes da nossa conversa, o papel dos cidadãos. Eu acho que é absolutamente fundamental que os cidadãos compreendam que as escolhas individuais de consumo têm impacto na nossa vida coletiva. Portanto, quando escolhemos fazer scroll no telemóvel ou quando escolhemos pegar ou comprar um órgão de comunicação social regional, estamos a fazer escolhas com impacto na qualidade de vida dos cidadãos, na qualidade da nossa democracia. Muito obrigada. Antes do mais, julgo que nos compete agradecer este novo posicionamento da ERC na pessoa da sua Presidenta, a professora doutora Maria Helena Carvalho e Sousa, que é Presidente apenas há pouco mais de um ano, não é? Só desde novembro de 2013 e que nos traz este novo posicionamento com uma nova abertura, em especial no que concerne aos nossos órgãos de comunicação regionais e locais, que obviamente não estão em Lisboa e, por consequência, estão longe do poder e com menos poder. Prova deste novo posicionamento é exatamente a apresentação que teve a amabilidade de nos fazer e bastante substancial no que demonstra o conhecimento da realidade, que normalmente todos nós dá um para dentro. Sabemos o que é Lisboa, não é? E do Tejo para cima não, mas pelo menos do Mondego para cima, ou da A23 para cima, sabemos o que é Lisboa. Portanto, compete-me agradecer, em nosso nome coletivo, a disponibilidade da senhora professora e fazer votos para que naturalmente este posicionamento se mantenha, não é? Esta abertura face ao interesse que a senhora acabou precisamente de manifestar da importância efetiva, real e objetiva da comunicação social regional e local. Portanto, a seguir vamos com certeza aqui ouvir as perguntas, já vejo muitas. Sabe que a relação com a ERC é sempre muito suscetível dos mais diversos posicionamentos, não é? Mas agradecer a atenção da senhora professora aqui na dupla autoridade científica e jurídico-administrativa. Portanto, obrigado. As perguntas estão a chegar, vamos se calhar seguir aquela metodologia como temos feito até agora. Eu vou tentar aqui condensá-las, não é, para que a professora possa depois responder da forma, enfim, que seja mais fácil e mais abrangente simultaneamente. Gostaria, em termos pessoais, de fazer um reparo
esta história que, segundo me lembro, veio de um estudo, daqueles estudos universitários que nós sabemos muitas vezes como são feitos, da Universidade da Beira Interior, que de repente descobriu que havia um deserto noticioso. Eu não posso falar, obviamente, na minha experiência pessoal, não me abrange o país inteiro, mas abrange grande parte do Alentejo. E o Alentejo, a realidade noticiosa do Alentejo não é aquela que foi demonstrada. Se falarmos, não vou aqui especificar, não é? Por isso é que há jornais regionais. O jornal, por exemplo, do qual eu sou diretor, abrange a totalidade de um distrito, concelho a concelho, e toda a zona envolvente, tanto do Médio Tejo, como da Beira Baixa, como do Alentejo Central, e até um bocadinho da Extremadura espanhola. Portanto, esta realidade não é bem assim. Não é bem assim. Este deserto noticioso não é este. Bem, senhora professora, se me dá licença, vou, enfim, fazer aqui um esforço também. A minha letra também é difícil, portanto, tenho a obrigação de conseguir ler também letras mais difíceis. O José Reis, do Trevin de Lausanne, diz o seguinte: considerando a situação da imprensa regional e local e o direito à informação dos munícipes sobre a atividade autárquica, como avalia o recente parecer da Associação Nacional de Municípios desfavorável à recente iniciativa governamental de clarificar a obrigação legal de publicitação das deliberações dos órgãos autárquicos? Ou seja, não sei se está informada, está? Não, portanto, houve um parecer desfavorável relativamente à regulamentação e, obviamente, é exclusivamente por razões financeiras. O Agostinho Duarte Ribeiro, do Jornal Novo Regional, de Valongo, atendendo da Associação Nacional de Municípios. Posso acrescentar que também foi da ANAFRE, portanto, das juntas de freguesia. Atendendo à sua experiência internacional, consegue comparar os média locais, regionais, com a situação de outros países? A Bruna, parece que é Bruna, Alexandra Pinto Lopes, do Jornal da Maia, põe a seguinte questão. Desde 2024, o nosso órgão de comunicação, portanto, o Jornal da Maia, foi alvo de inúmeras queixas por um cidadão muito atento, chamemos-lhe assim por decoro, que tem efetuado dezenas de queixas, tanto na ERC como na Comissão da Carteira. Apesar de anónimas, sabíamos bem as suas origens, dado que no Conselho apenas uma pessoa trata a imprensa regional por pasquins. A coberto da ERC, normalmente não é assim, mas pronto, a coberto da ERC, que deixou e deixa desfilar estas infundadas denúncias, tem prejudicado o bom nome e causado prejuízo a uma publicação que estava imaculada até este senhor apreender, digamos assim, o filão das mentiras que faz acordar a ERC para esta falsa situação. Falo de conteúdos comerciais e publicitários confundíveis com notícias. Temos com atenção a vossa recente diretiva, exatamente, lemos com atenção a vossa recente diretiva que não leva em consideração uma filtragem destas denúncias caluniosas, que muito prejudicam os órgãos de comunicação social e vai mais longe, onde não se pode imiscuir, ou seja, nas redes sociais que não são alvo de resolução e muito menos de registro na ERC. Há também o SLAP, há ações judiciais estratégicas contra a participação pública, alvo de recomendação da União Europeia, que mais não é do que uma defesa contra o abuso dos processos judiciais ou a ameaça de os instaurar, prejudicando, entre outros, a liberdade de expressão e de informação dos órgãos de comunicação social. Pergunta-se, vai a ERC regular as redes sociais dos órgãos de comunicação social com que base legal? Está a ERC a dar nota às suas equipas para terem em atenção a filtragem do SLAP? Bruna Pinto Lopes, do Jornal da Maia hoje, sabendo que há dezenas de jornais sem jornalistas que fazem concorrência desleal
quem os tem, paga salários e impostos, porque é que a ERC não atua? Há órgãos de comunicação social com registro ativo, e denuncio como exemplo Notícias Maia, que mentem numa ficha técnica sem redação, sem jornalistas, sem empregados e com o diretor com um cartão equiparado que não existe, foram credenciados pela ERC, continuam a prevaricar e a ERC mantém-lhes o registro. O que pretende fazer é a ERC sobre estes casos, porque não faz a ERC uma fiscalização anual para ver se os dados que permitiram um registro continuam válidos. Uma das regras é que ninguém pode fazer jornalismo sem ser jornalista, porque é que a ERC não faz cumprir a lei e atua sobre as licenças. Luís Almeida, do Notícias da Águeda. O porquê do site da ERC, na parte das notas de música, das letras. Será letras? Notas? Das cotas. Das cotas de música portuguesa, as cotas chegam a 300% por dia e já se encontram assim desde fevereiro de 2024, para quando a resolução deste problema. Nuno Soares. Podemos, perfeitamente. Já tenho aqui mais um lote. Vejo os dois, ficou satisfeita, mas se calhar podíamos ir tentando. Com certeza, não é? com certeza, como seja mais fácil. Porque senão estou a imaginar aqui, enfim, receber umas 20 ou 30 e, enfim, imaginando que o tempo é limitado, não é? Pronto, mas eu, antes de mais, queria também, enfim, agradecer ao Dr. Manuel Isaac, porque há bocado não tive oportunidade de o fazer. Queria agradecer muito, enfim, a moderação e também a presença e a simpatia, enfim, com que também foi acolher. Devemos tratar bem todos. Muito bem. Pronto, eu se calhar vou dar início então, para seguir a ordem, a esta questão relativa até de algum modo indiretamente, embora não seja exatamente a mesma coisa, portanto, relativa àquilo que na Universidade da Beira Interior se chama os desertos noticiosos, mas isto está, digamos, esta expressão não é uma expressão, enfim, utilizada pela primeira vez naquele estudo, é uma expressão, enfim, que tem já muito tempo e, naturalmente, que nós, enfim, quando eventualmente utilizamos esta expressão, enfim, uma questão mais pragmática, se quisermos, isso não significa que não exista naquele espaço nenhuma informação, portanto, não é isso. Aliás, nos dados que eu apresentei, e tenho todo o gosto se depois quiserem ficar também com o PowerPoint, não é? Portanto, nós estamos a falar dos concelhos que não têm órgãos de comunicação social registados na ERC. Isso não significa que, portanto, naqueles concelhos, isso não significa que num concelho ao lado não possa haver um órgão de comunicação social espetacular e que faz uma cobertura extraordinária do outro concelho. Portanto, Pronto, exato, mas eu acho que é importante percebermos quais são as metodologias que são utilizadas, não é? Portanto, e depois analisarmos os dados, como bem fez, não é? A partir dos dados de que dispomos. Portanto, nós não estamos a dizer que num determinado, em vários concelhos do Alentejo, não há nenhum órgão de comunicação, não há imprensa regional. Pode acontecer, mas aquilo que nós estamos a fazer a partir dos dados de registro da ERC, não é? Porque, enfim, são os dados, apesar de tudo, os mais fiáveis, não é? Apesar de tudo, não é? Portanto, a partir desses dados, nós estamos em condições de dizer que, num determinado concelho, não há nenhum órgão de comunicação social registado ali, portanto, sem esse registro. Pode acontecer, e isso é outro trabalho, é outro estudo, e pode até partir destes dados para, de algum modo, complexificar, densificar ou até contrariar aquilo que os dados de registro permitem observar. Isso é um trabalho que tem que continuar a ser feito. Portanto, nós, neste momento e para aqui, com base na informação que temos, enfim, partilhamos convosco estes dados que, para mim, já são muito preocupantes.
Portanto, haver um conselho que não tem um órgão de comunicação social registado no conselho, não é? Ou até idealmente 2, porque estivemos a falar, não é? Portanto, para haver pluralismo, não é? Portanto, isso já é, por si só, preocupante. Não é? Portanto, isto é só para dizer que admito perfeitamente o que estava a dizer, que pode haver, digamos, até uma grande riqueza de informação num determinado conselho e ele aparecer ali como um deserto nesse sentido. Mas isto não passa, digamos, do modo como nos apropriamos também, digamos, das palavras e dos conceitos, também para alertar os cidadãos e também para alertar os poderes públicos de que este problema existe, porque se nós reduzimos do ponto de vista numérico de X para metade de X, não é? Porque nós temos metade dos órgãos de comunicação social que temos ao nível dos periódicos em relativamente pouco tempo, isto é um dado que tem que alertar, tem que fazer tocar as campainhas, não é? Pronto. A outra questão que tem a ver com o parecer desfavorável da Associação Nacional dos Municípios. Sim? Acho que sim, não é? Pronto, naturalmente não é a ERC que se vai pronunciar sobre aquilo que a Associação Nacional dos Municípios faz ou pensa. Mas eu consigo perceber, de algum modo, as preocupações, no sentido em que os municípios passarão a ter que pagar, portanto, a divulgação das suas decisões, não é? Portanto, isto pode, de algum modo, ter implicações financeiras, porque os recursos que vão para um lado não vão para o outro, mas isso chamam-se escolhas, não é? Portanto, são escolhas políticas e se o poder político entende que é relevante, digamos, essa divulgação, que tem um papel duplo. Digamos que estar aqui a defender, digamos, o papel da Associação Nacional de Municípios. Ambiciosa portuguesa. Pois, pronto, a única coisa que eu posso dizer é que não estamos de acordo, mas isso é o normal. Portanto, não temos, pronto, naturalmente, não é? Portanto, enfim, isso são as preocupações da associação, que representa naturalmente, enfim, os interesses, ou pelo menos os interesses percebidos das câmaras que representa. Depois, temos aqui uma pergunta de pessoas que têm capacidade financeira para isso, no sentido de intimidar os jornalistas para garantir que o escrutínio que é devido, porque é esse o trabalho que os jornalistas devem fazer, não é feito, não é? É claro que esta legislação está, do ponto de vista da sua implementação, está ainda numa fase bastante incipiente. Quanto às queixas anónimas, eu não sei se estas queixas anónimas se estarão a chegar a... Queixas anónimas que nos tiram muito tempo do nosso trabalho para poder responder em tempo útil. E aquilo que percebemos é que como são queixas anónimas, não há grande filtragem nestas queixas. Aquilo que sentimos é que são queixas que são enviadas para nos prejudicar. Sim, e são enviadas para a ERC, é isso que está, sim. Absolutamente infundadas. Pois. E que nos tiram muito tempo, porque assim, nós não podemos estar a ter um advogado a tratar destes assuntos. Pois. Isto fica muito dispendioso. Pois. O que nos requer é que nós temos que estar a ver a lei e a ter recursos próprios. Digamos assim, portanto, nós temos que agir, temos que responder no quadro regulatório em que estamos inseridos. A ERC funciona de acordo com o princípio da legalidade, portanto, seja muito ou pouco cansativo, nós temos que analisar o que nos chega. Portanto, nós recebemos por ano cerca de 10.000 entradas, portanto, naturalmente que depois nem todas têm o mesmo seguimento, não é? Portanto, há tramitações bastante diversas, não é?
mas nós temos que analisar sempre caso a caso. Há queixas, há entradas que, enfim, com as quais nós lidamos de modo bastante rápido, digamos assim, outras não, é preciso, enfim, a audiência de interessados, enfim, depende dos casos, não é? Portanto, estou a falar em abstrato. Sim. 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 Guardar a identidade da ERC, mas a pessoa identificou-se da ERC. Sim. Agora o que estamos a assistir Pois. Mas para cada caso nós temos que fazer a devida análise, temos as equipas jurídicas que também nos dão, enfim, apoio, portanto, eu neste momento, sem olhar para o caso, é muito difícil estar a dizer-lhe algo de muito concreto que possa ser útil. Agora, sim. Sim. Não, eu percebo o que me está a dizer. Muito obrigada. Depois, nós temos aqui também uma pergunta que foi apresentada pela Bruna, tem a ver com as questões relativas às informações falsas. Não sei se a Bruna está aqui, se quer... Diga, por favor. Portanto, aqui eu julgo que tem a ver com os registros, não é? Portanto, alguma preocupação relativa aos registros. Sim, diga. Percebemos que depois de alguns órgãos serem condenados porque não agiram corretamente, não é? Ou porque têm uma ficha técnica e elementos que são completamente falsos, há uma deliberação da ERC nesse sentido para anularem esses registros, essas informações. Sim. E mais de passar um ano, continua tudo na mesma, com os mesmos registros falsos, com as mesmas informações falsas. Portanto, eu pergunto até que ponto é que a ERC está a agir em tempo útil para estas situações. Pois. Nós somos confrontados com elas diariamente. Pois. Portanto, com órgãos que não têm as informações corretas nos sites e que, portanto, estão a estragar, digamos assim, o nosso trabalho. Pois. Enfim, eu não sei exatamente de que caso é que estamos, digamos assim, a falar. Naturalmente que nós procuramos agir com toda a celeridade, mas não é também no universo 2 ou 3 mil órgãos de comunicação social que a ERC tem sequer os recursos humanos para estar a fazer, digamos, uma vigilância permanente. Agora, sempre que há entradas, sempre que há, digamos, manifestação de alguma preocupação, a ERC procura em tempo útil e rápido e sempre dentro dos prazos legais dar resposta. Portanto, aquilo que eu posso sugerir é que, na eventualidade de haver algo de muito concreto que queiram comunicar à ERC, portanto, com nomes concretos, portanto, com elementos que possam ser trabalhados, que nos façam chegar. É muito simples, é info@erc.pt, portanto, todas as entradas são analisadas, passam todas por mim, portanto, e depois são encaminhadas, naturalmente, não temos condições para, enfim, eu própria trabalhar tudo, mas tudo que merece ser discutido ao nível do Conselho Regulador, chega até ao Conselho Regulador. Há outras entradas, se quisermos assim, que são tratadas de um modo mais simples, com o apoio aos recursos jurídicos, portanto, numa lógica, digamos assim, mais rápida, não é? Mas eu aquilo que posso sugerir, seja nesse caso, seja em qualquer outro caso, é que tenham toda a abertura para se dirigirem à ERC, porque a ERC existe para servir os regulados, não é? Existe também para outras coisas, não é? Para apoiar a Assembleia da República, para apoiar as entidades públicas a desenvolver boas políticas para a comunicação social, existe também para, de algum modo, garantir ou dar garantias de liberdade de expressão. Enfim, são muitas as nossas
nossas competências, mas certamente que responder às preocupações dos regulados faz parte das nossas prioridades. É para isso que nós existimos e só faz sentido que recorram a nós com questões muito concretas, qual é o caso, a data, o jornal ou o órgão de comunicação social, portanto, para que possamos agir com rigor. Tudo o que seja responder de modo leve, digamos assim, a casos concretos, julgo que não é aquilo que devemos fazer aqui num quadro em que o debate é ótimo, animado, mas tem que ser rigoroso. Vamos continuar aí. Vamos... Ainda lhe falta? Ainda tinha aqui uma questão das cotas da música portuguesa, não é? Enfim, naturalmente que nós sabemos que há, enfim, ou que houve uma alteração à lei, portanto, da rádio que exige, enfim... Diga. Não pode. Outra coisa, então, a doutora não responde a nós. A gente mandou vários mails, já tem enviado vários mails. Telefone-se para lá, ou estão a beber café, ou estão a almoçar, ou ainda não fizeram apoio ao almoço. É as respostas que a gente não tem. As chamadas nunca passam para a frente. E as respostas tiveram bem nenhum. Se mandam as respostas, a gente não tem. Sim. A gente já anda desde fevereiro do ano passado. Sim. E agora o secretário Gisele começou a dizer que tenho aqui 200, 80% de cotas da rádio, eu não faço 70%, como é que eu faço 70%? Não. Isso que me está a dizer, de facto, não faz sentido. E eu agradecia-lhe. É mesmo um favor que lhe peço que coloque essa questão de novo. Sim, mas pode experimentar enviar para hsouza, que é o meu, hsouza.conselhorreguladores.pt.erc.pt. Enfim, eu procurarei, enfim, diligenciar para ver se há alguma coisa hsouza.cr.erc.pt, porque acho bastante estranho, para lhe ser muito sincera, que não tenhamos tido capacidade de... Não chegaram, foram beber café, depois às 3 da tarde, não estou em reunião, às 4 horas já se foi tudo embora. Sim. Pode ter algum azar também. Pode. Não, nós procuraremos ver, porque seria muito bom que o trabalho da ERC fosse assim. Mas muito obrigada. Podemos então continuar? Podemos. Tenho aqui, peço desculpa, do Nuno Soares, da TVC. Nuno Soares, da TVC Televisão. É assim? Estou a dizer corretamente? Primeiro, como é que a ERC verifica a efetiva distribuição de publicidade institucional e como confere que chega a todos os órgãos que tenham direito? Segundo, como é que a ERC se posiciona em relação ao enorme aparecimento de meios autárquicos, TVs web, portais de informação e demais supostos órgãos de comunicação social, diminuindo os verdadeiros órgãos regularizados e até parecendo que os pretende substituir. Quais as regras a que estão sujeitas ou obrigadas os que se encontram registados? O Manuel Dias, da Voz de Irmesinde, põe a seguinte questão: não acha que deveria promover-se a leitura de jornais locais e regionais nas escolas, trabalhando curricularmente os seus conteúdos, nomeadamente aqueles que se referem à história local? Catarina
ressenha de mais semanário da Póvoa do Varzim. Se reconhece o papel fundamental do jornalista na imprensa regional, a verificação do rigor e da imparcialidade, o que nos tem a dizer quando vemos a imprensa nacional e as televisões inundadas de jornalistas que viram comentadores e dão as mais diversas opiniões sobre tudo e mais alguma coisa. Então, onde está a ERC a verificar o rigor e a imparcialidade? David Calão, do Ilhavense, de Ilhavo, naturalmente. Como se prepara a ERC para o desafio da inteligência artificial, tendo em conta a ameaça à qualidade da informação e fiabilidade? E a fiabilidade da informação, qual a tolerância para cada coisa e como é que o pulsómetro continuará. António José Gonçalves, do Vila Condense, entre 2008 e 2024 fecharam 1.417 jornais. E quantos abriram e por regiões? Portanto, a pergunta é esta. O Eduardo Costa, nosso caríssimo presidente do Correio das Meias, com uma letra tão má quanto a minha, a nova realidade, a periodicidade dos jornais digitais, propriedade de empresas que têm o mesmo título no impresso, têm vida própria, ou seja, com conteúdos diários, não deveria ter um registro para periodicidades diferentes, apesar de terem o mesmo título. A questão, se consigo traduzir, é exatamente a seguinte. Portanto, se há órgãos impressos que têm também, naturalmente, o seu site, não é? A sua divulgação digital, se mantendo o mesmo número, não deviam ter periodicidades distintas do ponto de vista da leitura de quem consulta. Porque um tem presença permanente e o outro, eventualmente, é um semanário, não é? Todos nós nos confrontamos um bocado com essa questão. Também do Eduardo Costa. Posso? As empresas têm de produzir conteúdos que sejam distribuídos em vários formatos para chegar ao maior número de públicos possível. A imprensa, portanto, a parte impressa e a digital. Acha que as empresas ficam mais robustas se passarem a multiplataforma e que este modelo deve ser privilegiado nas políticas públicas? Estamos quase a terminar este último leque de perguntas. Luana Giurizato, nome giro, do Sempre à Mão Notícias, de Lolé, pergunta: há alguma previsão da regulamentação das redes sociais de meios de comunicação social? A ERC se empenhar em fiscalizar os meios de comunicação registados, o que é correto, então qual o empenho que a ERC tem em fiscalizar conteúdos e meios não registados? Que são imensos, não é? E por último, da Natália Dias, da Voz do Algarve. Existe alguma medida para combater e fiscalizar jornais ilegais, blogs, etc., a fim de combater a desinformação? Que estratégias poderão ser aplicadas? Qual a posição da ERC perante este facto? E, professora, está inundada de questões. Como é que a ERC lida com as questões da publicidade institucional? Eu julgo que esta foi a primeira questão.
Portanto, a ERC tem de facto responsabilidades nesta matéria, de resto faz relatórios mensais que são públicos neste quadro. Portanto, as entidades do Estado têm obrigações relativamente à publicidade institucional e têm que garantir que 25%, julgo que é 25% dessa publicidade vai para os órgãos de comunicação social locais e regionais. Este cumprimento é bastante generalizado. Eu não estou a dizer que aqui ou ali não pode haver alguma falha, mas esta área é uma área que é trabalhada até no quadro da ERC com bastante atenção e com bastante rigor pelo Departamento de Supervisão, e até posso dizer que no quadro internacional Portugal aparece nos relatórios como fazendo isto particularmente bem. Portanto, este acompanhamento da publicidade institucional no sentido em que não há, digamos, aproveitamento, digamos, político. Portanto, comparativamente, eu não estou a dizer que o trabalho é feito de modo perfeito, mas enfim, eu julgo que a lei está a ser cumprida, e a ERC tem responsabilidades no sentido do reporte mensal, precisamente para garantir que... Bem, aquilo que eu posso fazer nesta fase, porque não tenho, digamos... É um problema que... Não, mas diga. Vamos ter dificuldade em... Deve ser um problema que o Sr. Secretário de Estado Público dizia de manhã, que é a distribuição através das agências, enfim, não é, que de alguma forma terá que ser repensada, não é? Sim, mas isso já passa por outras decisões, claro. Não é? Porque a ERC... Diga. Relativamente àquilo que estava a falar sobre a publicidade institucional. Sim. Explico-me a mim, eu como diretor do Jornal da Alveria, uma das zonas mais perigosas em termos de florestal, okay? Não tem um único anúncio sobre a prevenção de florestas. Um único. Pois. Um único, não é? Não sim. Não é um único. Pois. O leio também é Lisboa tem. Pois. Qual é o critério? Qual é o 25%? Pois. Portanto, a ERC apenas verifica, não é, se 25% do montante daquela campanha é colocada nos órgãos de comunicação social. Através de quem, Isso aí já não passa pela ERC, não é? Portanto, eu sei que não passa. Estou sensível. Nós podemos... Sim. Sim, claro. Precisam. Ok, este é um dos meios. Isto é algo que se usa há muitos anos. Eu estou nesta área há 35 anos. O doutor Arnold Carvalho já deve ter ouvido isto desde o Congresso, do tempo da Associação Portuguesa de Radiodifusão na Madeira. Isto é uma conversa. Não só me parece insensível, como me parece Sim. ilegal. Sim. Não só me parece insensível, como me parece ilegal. Pois. Não parece haver legalidade nestas coisas. Independentemente, obviamente, de Pois. ia pedir para que avançássemos rapidamente, porque senão não conseguimos cumprir minimamente aqui o nosso calendário. Sim. Vamos... não, eu percebo estas dificuldades, mas os instrumentos da ERC nem sempre são aqueles que nós desejaríamos também para... Mas fica esta chamada de atenção, porque é real e efetivo. E é para isso que estamos aqui, é também para ouvir, naturalmente, e estar atentos e anotar as questões e regressar e voltar e ver se há alguma coisa que possamos fazer, que esteja ao nosso alcance, para melhorar esta distribuição dos recursos, porque é disso que estamos a falar, não é? Vou pedir insistentemente para evitarmos o diálogo e vou pedir que que me desculpe, mas estou aqui a ser pressionado e, obviamente, para avançarmos. Não é? Muito bem. Vamos então agora para a questão relacionada com
com os jornalistas poderem ou não ser comentadores, não é? Portanto, esta questão foi também suscitada. Eu acho que é importante que se perceba que os jornalistas têm direito à opinião, não é? Portanto, os jornalistas, naturalmente, que produzem um conjunto muito diverso de géneros jornalísticos, não é? Desde os géneros mais noticiosos até à opinião. Aquilo que a lei diz e aquilo que é importante do ponto de vista do rigor é que seja absolutamente claro aquilo que é exato, aquilo que é factual e aquilo que é opinativo, não é? Portanto, isso é que me parece que é de facto muito relevante, e quando há, enfim, queixas, quando há reclamações, naturalmente ou participações, naturalmente que esse aspecto é sempre trabalhado, não é? Pronto, depois temos a questão relativa à inteligência artificial, não é? Eu julgo que alguém aqui no meio colocou, sim, portanto, esta questão relativa à ameaça à qualidade. Ora bem, a inteligência artificial, em tese, poderá, aqui ou ali, contribuir, digamos, para facilitar a produção de alguns conteúdos, de algumas tarefas que são mais rotineiras. Mas nós não estamos, de modo nenhum, pouco sensíveis aos riscos, não é? Porque quando se entra numa zona em que os cidadãos, os leitores, os telespectadores não conseguem distinguir o que é feito, o que é produzido por um jornalista, daquilo que é produzido artificialmente, não é? Estamos numa zona de grande dificuldade. Agora, aquilo que aconteceu relativamente à tal deliberação que a ERC fez sobre a inteligência artificial, neste momento apenas uma, e esta tal relativa ao pulsómetro. Aquilo que nós recomendamos foi que experiências no quadro da inteligência artificial não ocorram em períodos eleitorais sem ensaios prévios, sem testes prévios. Portanto, isso parece-nos muito importante. Depois parece-nos também muito importante que as redações se dotem de instrumentos normativos relativamente à utilização da inteligência artificial e que seja absolutamente claro o modo como é utilizada. E depois que seja transparente com os seus públicos, com as suas audiências, com os seus leitores. Portanto, quando a inteligência artificial é utilizada, é muito importante que quem está a ler algum trabalho, a visualizar o que quer que seja, deve saber que a inteligência artificial está a ser utilizada. Portanto, eu acho que nós estamos claramente numa zona de riscos. As consequências são, de algum modo, imprevisíveis. A União Europeia tem, de facto, já um regulamento, enfim, um Artificial Intelligence Act, portanto, tem um instrumento sobre a inteligência artificial, portanto, que procura definir um conjunto de riscos, portanto, quatro zonas de riscos, portanto, o mais grave não pode sequer ser utilizado, e depois há um conjunto, digamos, de riscos maiores ou menores, de acordo com as modalidades de utilização, mas eu diria que toda a atenção a este fenómeno é pouca. Portanto, eu acho que o jornalismo tem que estar mesmo atento relativamente ao modo como age, mas também relativamente ao modo como relata, como descreve, como cobre o fenómeno da inteligência artificial. Tem também aí um poder e um papel no sentido de desmontar e de elucidar os cidadãos relativamente à inteligência artificial. Depois temos as perguntas do Sr. Presidente. Portanto, uma diz respeito aqui aos novos jornais, as questões da periodicidade. Eu julgo que já não estou muito clara relativamente à pergunta sobre a periodicidade. Pois, exato, tem, sim senhor, sim senhor. Tem.
Pronto, exato. Nós temos uma grande dificuldade que eu poderia resumir como ter leis do século XXI que são, enfim, leis, em muitos casos, para a internet, não é? Portanto, nós estamos, digamos, numa zona em que temos que regular com bastante imaginação, não é? Mas não podemos fugir, digamos, do princípio da legalidade, não é? Portanto, não há respostas simples para a questão que coloca e, de facto, precisamos urgentemente de um novo quadro legislativo, seja código, não seja código. Portanto, nós precisamos urgentemente, isso é algo que torna absolutamente... Não é só difícil, é absurdo até em algumas circunstâncias estarmos a aplicar determinadas leis a realidades que estão muitíssimo distantes, não é? E, por fim, tinha também a questão das plataformas, não é? Portanto, no fundo, da robustez dos negócios. É claro que a ERC não tem essa competência, mas mesmo que tivesse, eu diria que não saberia responder, no sentido em que os modelos de negócio para o futuro da comunicação social e da imprensa regional em particular não são claros. Se alguém disser que tem aqui uma varinha mágica para resolver os problemas, não tem. Eu acho que será necessário ir ensaiando um conjunto de possibilidades. Acho que não haverá uma única solução para as dificuldades que enfrentamos, mas é muito importante que se perceba que no quadro atual e com o modo como as plataformas digitais existem, operam, porque de algum modo foi possível, enfim, alguém permitiu que se chegasse até aqui, não é? Agora, de facto, a União Europeia está a procurar desenvolver um conjunto de instrumentos. Eles, em grande parte, estão desenvolvidos, mas os mecanismos da sua implementação são ainda muito rudimentares. Portanto, não nos iludamos quanto à capacidade de uma ação rápida e eficaz nessa matéria. Acho que já se está a fazer alguma coisa, não estamos parados, é verdade, mas temos ainda muito trabalho pela frente para dar respostas. Sr. Professora, se me permite, o colega Nuno Soares, da televisão da TVC, chamou-me a atenção que há uma pergunta que não foi respondida. Peço desculpa. Portanto, e que se refere ao posicionamento da ERC em relação ao aparecimento de meios autárquicos em Catatumpa, como nós sabemos, não é? Nomeadamente TVs web, portais de informação e demais supostos órgãos de comunicação, diminuindo os verdadeiros órgãos regulados e até parecendo que os pretendem substituir. Quais as regras a que estão, devem estar obrigados. Eu permitia-me, neste caso, também perguntar se, não havendo hipótese da ERC atuar de outra forma, se não seria através de recomendações da própria ERC que permitissem municiar, enfim, os órgãos de comunicação junto das autarquias e de outros, enfim, apresentando-lhes recomendações da própria ERC no sentido de haver uma disciplina e um respeito global. Pois, as questões dos registros prende-se com a lei, não é? Muitas vezes as pessoas dizem, como é que vocês puderam registar este órgão de comunicação social partidário ou de outra natureza. Ora, se a lei permite, portanto, se nós temos essa obrigação de acordo com a lei, nós temos que o fazer e temos que o inscrever no quadro das categorias que a lei prevê. Se nos perguntarem se a ERC está satisfeita com aquelas categorias, não está. Aliás, a lei nem sequer faz uma distinção óbvia entre aquilo que é jornalismo e aquilo que não é jornalismo. Eu acho isto extraordinário. Se me permite aqui a interrupção, muitos deles não estão sequer registados, funcionam de forma completamente pirata.
Pronto, aí cada caso será um caso, não é? E é preciso, enfim, analisá-los. Enfim, eu não poderia dar aqui uma resposta absolutamente genérica para resolver ou para analisar casos concretos. Agora, nós recebemos denúncias, recebemos, enfim, muitas situações que vamos averiguar e, se for obrigatório, de acordo com a lei, fazer o registro, nós obrigamos aquele órgão de comunicação social a registar-se. Pode não ser obrigatório. Portanto, aí nós só podemos fazer uma coisa, é cumprir a lei que existe. Se estamos satisfeitos com a lei, não estamos. Mas aqui a questão que vai ser as alternativas a financiar os jornalistas que estão a discutir e a terem o poder financeiro das empresas que vão aos votos para ter uma redação consigo os jornalistas pagos por nossos impostos. É aí que está a questão. Existem democracias que só interessam ao princípio, não aquelas que não interessam. Pois, eu acho que há duas questões aqui. Uma coisa é aquilo que é ilegal. Não é? Havendo ilegalidades, elas devem ser reportadas e devem ser conhecidas, devem ser reportadas, e eu agradeço naturalmente, acho que estes espaços de debate são muito bons também para isso. Não é? Coisa diferente, mas também complexa, é o facto de nós termos conselhos em que os órgãos autárquicos têm, do ponto de vista dos recursos de comunicação, que são recursos de comunicação institucional, não é? Não jornalístico, não é? Mas têm recursos muito mais qualificados, por vezes, e em muito maior número do que os jornalistas que existem nos jornais. Isso é outro problema. Isso é outro. Mais retiram, É outro problema. retiram o negócio, inclusivamente. Mas Sim. há câmaras que fazem aberturas de lojas cotidianamente. E transmitem no portal e não sei o quê. Vão fazer a abertura de lojas. Aqui a Câmara de Abrantes é um caso concreto, por exemplo. financeira que nós não temos como pagar a jornalistas como eles pagam. E no fim não têm registro nenhum, a verdade é que eles estão a Pois. trabalhar. E eles não pagam aos jornalistas, eles pagam às assessores de imprensa, exato, no quadro da comunicação institucional. Sim. Pronto, mas então não vamos chamar de jornalistas, não é? Porque Não são jornalistas, eu ia pedir... Não vamos chamar, não é? Porque isso é incompatível, não é? Portanto, e o regime de incompatibilidades é claro. Eu ia pedir, aquele senhor está-me a pedir e é o último e temos que terminar mesmo. Eu tenho muito gosto de estar aqui a tarde toda, mas eu sei que tenho... Não podemos. Diga, se puder ajudar. Eu peço desculpa, mas aqui o seu colega também não... Diga. A minha questão foi feita. Diga. Eu peço desculpa. Não faz mal. Apresentou-nos com 16 anos, fecharam 1417 jornais. Sim. Eu gostaria de saber, que era publicidade, como saberam. Sim, pois, nós temos condições para chegar a esses números. No trabalho que foi feito para preparar aqui esta comunicação, não tivemos condições de preparar esses dados, mas eu tenho a ambição, enfim, de continuar a trabalhar estes dados precisamente para que possa fornecer esses dados, não só à ANIR, como aos cidadãos, porque eu acho que é muito importante que a IERC tenha também condições para fornecer do melhor modo possível esses dados. Nós conseguimos trabalhar esses dados e, se calhar, quem sabe, para o ano, se estiver aqui, terei muito gosto, ou noutro lado qualquer, portanto, poderei eventualmente apresentar esses dados, ou então em estudos que a IERC procurará continuar a desenvolver, porque a IERC tem também responsabilidades nesta matéria e eu posso garantir que tenho tanta curiosidade ou mais em saber exatamente o que aconteceu deste ponto de vista, mas para esta apresentação não conseguimos recuperar, nem em termos de anos, não conseguimos ir mais atrás, nem conseguimos entrar, digamos, nesse detalhe, nessa filigrana, que de facto é muito importante para uma compreensão, porque só com bons diagnósticos é que nós podemos ter boas propostas de cura.
obviamente, a ANIR agradece a disponibilidade. Eu é que Penso que é a agradeço. primeira vez, não é, que temos não só a Presidente da ERC, como creio que alguém da ERC aqui presente e com esta total abertura, não é? Que certamente vai continuar e que será proveitosa para todos nós, mas também certamente para a ERC. Mas Sr. Professor, se me permitir, eu queria também agradecer de novo ao Sr. Presidente e a toda a direção, que, enfim, promoveu até uma reunião para formular este convite, e a todas as pessoas ligadas à organização deste evento, porque eu sei que é sempre difícil, também agradecer ao moderador e a todos os que nos ouvem aqui, lá em casa, porque, de facto, este para mim foi um momento muito especial e certamente vamos continuar. Foi uma estreia, não é? Foi uma estreia para continuar. Muito obrigado, Sr. Professora. Muito obrigada. Muito obrigado a todos.